Eu pensava que a frase salvo uma vez, salvo para sempre não passava de uma grande mentira ou uma desculpa inventada por alguém. Mas quando compreendi o contexto verdadeiro em que ela se encaixa, passei a pensar da mesma maneira. Eu sempre duvidei da salvação de pessoas com esse pensamento. No entanto, eu nunca procurei me aprofundar na questão e estudar na Bíblia se tal frase seria possível de ser sustentada com algum argumento. Mas graças a Deus, estudando, lendo a Bíblia, orando muito a Deus, eu consegui entender qual é o contexto em que essa frase se encaixa. E por essa razão, com base na palavra de Deus, eu tenho certeza que uma pessoa salva pelo Senhor Jesus jamais perderá a sua salvação. Veja o que a Bíblia diz a respeito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. João 10, 27, 29. Dessa forma, finalmente compreendi que se eu ouvir alguém dizer essa frase, salvo uma vez, salvo para sempre, porém se o tal for um crente de péssimo testemunho ou alguém que envergonhe o Evangelho de Jesus Cristo, eu já sei o que é que tem que ser colocado em dúvida. Não é se a pessoa é mesmo salva ou não é, ou se tal pessoa perdeu a salvação. Na verdade, o que tem que ser colocado em discussão é se tal pessoa é realmente convertida a Jesus Cristo. Essa é a questão. Pois conversão é um ato soberano e definitivo operado pelo Espírito Santo dentro de nós. Eu não acordo num belo dia e digo, chega dessa vida, vou me salvar. Isso é impossível. Leia Lucas 19, 10. Na verdade, é o Espírito Santo que nos convence do nosso estado miserável e desgraçado sem Jesus Cristo. João 16, de 8 a 9. É Ele quem nos aproxima de Deus. João 14, 26. E isso produz em nós o genuíno arrependimento. E o arrependimento gera em nós a conversão. E a conversão nos leva a pedir a Deus o perdão dos nossos pecados. E Ele, por sua vez, nos perdoa, nos justifica e nos faz nascer de novo pelo sacrifício do seu Filho Jesus na cruz. 2 Coríntios 5, 17. E por Jesus, Ele escreve o nosso nome no livro da vida. E desse momento em diante, nós somos conhecidos no mundo espiritual como filhos de Deus, sacerdócio santo, nação eleita. 1 João 1,12 e 1 Pedro 2,9. Entendeu como é impossível alguém anular o processo da nossa conversão? Conversão é garantia de salvação. Mateus 18, versículo 3. E é esta a questão. Este é o X da questão. Esse é o contexto em que a frase salvo uma vez, salvo para sempre se aplica, pois um convertido a Jesus nunca perderá a sua salvação. Ele perde sim a sua comunhão quando peca, mas logo se arrepende, se humilha, pede perdão a Deus pelos pecados que praticou. E pelo sangue de Jesus é perdoado e justificado pelo Pai Celestial. Veja, mas se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo de 7 a 9. Mas e se alguém disser para você aquele velho jargão conhecido? Ora,
Se é assim, então, eu posso me prostituir, eu posso tomar todas, posso matar, roubar, fazer de tudo, posso pecar à vontade, pois no final eu vou ser salvo mesmo, já que salvo uma vez, salvo para sempre. Veja, na verdade, um cristão genuinamente convertido jamais vai pensar em fazer tais coisas. E na Bíblia não existe nenhum exemplo dessa natureza para servir de desculpa para esse argumento. E mais, aquele que diz "eu o conheço" e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso, pois nele não está a verdade. 1 João, de 2 a 4. Veja, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 1 João, de 3 a 9. Hoje, com base na Bíblia, eu não tenho mais nenhuma dúvida que um salvo em Jesus Cristo nunca perderá a sua salvação. Mas por que é importante falar sobre isso? Para você entender que ninguém, nada, nem coisa alguma poderá separar um genuíno convertido do amor de Deus. Observe, quando entendemos quais são os reais benefícios de sermos um genuíno convertido a Jesus Cristo, não cabe mais espaço para medos, para maldições, para praguejamentos na nossa cabeça. Todas essas coisas perdem força na nossa mente e passamos a entender que, se vivemos ou se morremos, nós somos do Senhor. E com isso, nós sentimos a leveza e a suavidade do fardo de Jesus. Mas entenda, não se trata que teremos uma vida fácil. Não, porque Ele mesmo disse que nesse mundo nós cristãos teríamos aflições. Mas com Cristo no governo da nossa vida, o fardo é outro. Veja, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos 8, 37 a 39. E se existe uma frase simples para eu te ajudar a memorizar esse assunto, anote aí, por favor, e compartilhe com todo mundo. Todo convertido a Jesus Cristo pode dizer: salvo uma vez, salvo para sempre. Mas nem todos que dizem salvo uma vez, salvo para sempre, é um convertido. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar nas redes sociais, de se inscrever aí no botãozinho ao lado, no sininho, ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!